Bom dia, senhoras e senhores. Eu agradeço o convite para participar dessa audiência, o senador João Capiberibe, agradeço ao senador presidente Zezé Perrella pela oportunidade e pretendo fazer uma exposição teórica sobre a evolução da votação com o advento da informatização do processo eleitoral, do processo de votação especificamente, para, ao final, fazer uma crítica do projeto de lei em exame. Pretendo seguir esse roteiro e que começa com uma história de como evoluíram os sistemas de votação eletrônica no mundo. É muito difundido a versão de que o Brasil é pioneiro na adoção do primeiro modelo de votação eletrônica, chamado Direct Record Electronic, que não permite recontagem, cuja verificabilidade depende inteiramente da integridade do software usado para coletar votos na máquina de votar e no sistema de totalização, que somos os boletins de urna eletrônicos, né? O país pioneiro na adoção desse modelo primitivo de votação eletrônica foi a Holanda, em seguida adotada pelo Brasil em 96, cuja lei eleitoral ainda exigiu o registro material do voto, razão pela qual, em 96, as urnas eletrônicas imprimiam um voto e coletavam numa urna de lona para seguir a lei. Só que, como havia a contagem eletrônica, com a totalização rápida, não foi usado o registro material para conferir a contagem eletrônica. Aquilo funcionou como um teste. Em 97 foi aprovada a lei que extingue o registro material do voto, a primeira lei eleitoral brasileira que trata da votação eletrônica, de 97. Mais adiante vamos ver um histórico de como evoluíram as leis de votação eletrônica. Mas o mundo não parou aí com esse experimento ou com essa introdução pioneira do primeiro modelo de votação eletrônica. Países onde a democracia foi reinventada na era moderna, como a França e os Estados Unidos, logo perceberam que o modelo original DRE, o primeiro que foi experimentado, que extinguiu o registro material do voto, tinha a conveniência ou a vantagem de extinguir as formas de fraude conhecidas até então, que eram fraudes de varejo e visíveis, porque manipulavam o registro material do voto ou as planilhas de soma dos votos impressos, né? Mas, por outro lado, ocultava as novas formas de fraude que a manipulação via software permitia. Essas mais insidiosas, porque agora possíveis por atacado e invisíveis, né? E o que se fica de lado quando se defende o modelo inicial, DRE, é fazer vista grossa à possibilidade da manipulação através do software, do resultado da votação, né? Bem, então, os países que se preocuparam com isso, os Estados Unidos, por exemplo, já em 2006, aprovaram legislação que dava preferência pelo segundo modelo de votação que surgiu a partir daí, que é o VVPT. E, por último, surgiu a terceira geração de modelos de votação, baseado num sistema de auditabilidade ponto a ponto, que permite o rastreamento do voto sem quebrar o sigilo da identidade do eleitor que registrou o voto, de ponta a ponta na cadeia de custódia do registro do voto. Bem, eu sou responsável pela introdução dessa nomenclatura que classifica os sistemas de votação baseados nos modelos de votação eletrônica, que seus dispositivos, correspondentes dispositivos de coleta, projetam, né? DRE, registro eletrônico puro, VVPT é o que permite uma trilha de recontagem por registro individual material do voto, e E2E é end-to-end auditability, auditabilidade ponto a ponto, né? Por que essa classificação? Porque esses modelos de urna surgiram na literatura científica, nessa ordem cronológica,
para tentar resolver os problemas que eram considerados mais graves da geração anterior, do modelo anterior. O DRE entrou para resolver os problemas da fraude no voto em papel, mas introduziu a possibilidade da fraude por atacado invisível por manipulação do software. O VVPT entrou para eliminar a vulnerabilidade do modelo DRE, que concentrava toda a verificabilidade de lisura do voto na integridade do software. O que, para aqueles que trabalham com segurança na informática, sabemos que é um processo altamente ineficiente de tentar verificar a integridade de software num processo da dimensão da votação eletrônica no país. E temos experiência prática disso ao tentarmos auditar o software usado na votação eletrônica. Podemos testemunhar, tecnicamente, da total ineficácia do processo. Ela serve apenas para manipular o sentimento coletivo a respeito de como estão as coisas, qual é o status quo do processo de votação. Não serve a título de fiscalização como um regime eficaz. E, por isso, o resto do mundo, a partir do início, do meio da primeira década do século XXI, começou a introduzir os modelos VVPT. Mas o modelo VVPT, o TSE tem razão nisso, ele tem o problema de não conseguir distinguir quando há discrepância entre a contagem eletrônica imediata e a contagem para verificação manual, onde estaria o problema, o erro ou a manipulação indevida, se na contagem eletrônica ou na contagem virtual. Então, o sistema VVPT favorece a sabotagem por quem sabe que vai perder a eleição, ele pode agir da forma antiga de manipular registro material para provocar uma discrepância na contagem e assim lançar a dúvida, né? Qual seria a saída? Bem, eu vou tentar explicar como evoluíram, porque a terceira geração busca justamente resolver os problemas que o VVPT trouxe ao tentar resolver os problemas da primeira geração. Ok? Bem, aqui nós temos um desenho da cadeia de custódia do voto, desde isso aqui eu tirei da literatura que o doutor Amilcar Brunazzo produz lá no Fórum do Voto Seguro. Eu acho muito interessante porque resume muito bem o processo de votação. Desde o cadastro eleitoral, que estamos vendo ali nessa ponta da cadeia de custódia do voto, onde o mesário verifica a identidade do eleitor para permitir ele se dirigir à urna e registrar o voto. O problema da urna DRE é que ele interrompe a cadeia de verificabilidade do registro do voto, da integridade do voto, no momento em que o voto está sendo coletado e somado dentro da urna, porque ninguém sabe como o voto está sendo somado dentro da urna. No final da eleição, ele produz um boletim de urna, uma planilha eletrônica com os totais por candidato, por cargo em votação, mas sem que ninguém possa ter ninguém de fora, ninguém que não tenha conhecimento de como o software que está rodando ali está fazendo sua tarefa corretamente ou não, ninguém tem como saber se a soma está correta, né? Então, saem os BUs, são totalizados, somados numa outra planilha global para dar o resultado final da eleição. Esse processo ainda pode ser verificado se o registro material do BU, que é o boletim de urna impresso, puder ser conferido contra o resultado total por amostragem, por exemplo, né? Então, em 97, foi aprovada uma lei que tirou do eleitor o direito de fiscalizar a contagem dentro da sua sessão eleitoral, em troca da possibilidade dele poder auditar o software. Bem, o mundo logo percebeu que essa troca não era vantajosa. Enquanto isso, no Brasil, a gente mantinha o modelo DRE sob o argumento de que o que a gente tinha era muito bom, porque ninguém conseguia provar que havia fraude. Mas, por outro lado, também ninguém consegue provar que o resultado está correto, né? A segurança do processo eleitoral é baseada puramente na confiança na autoridade que executa o processo. Ou,
já que a fiscalização permitida não tem nenhuma eficácia em termos de auditoria do processo de votação per se. Tá? E já escrevi mais de 70 artigos, mais de 40 entrevistas, desde o centro acadêmico da Faculdade da Esquina até o Los Angeles Times, explicando por que essa ineficácia. E por que o mundo desistiu do modelo DRE já na primeira metade da década de 2000, né, devido a essa ineficácia intrínseca de se concentrar a verificabilidade do processo de votação na verificabilidade da integridade do software. Então, o que temos aqui no Brasil é uma estratégia de promover a segurança do ponto de vista da percepção do usuário, do eleitor, de que temos um sistema seguro, já que ninguém consegue provar que tenha havido fraude em alguma eleição. Então, essa é a maneira de manter o sistema de votação de primeira geração, manipulando a opinião pública sobre a condição de proteção que aquele sistema oferece. Enquanto isso, estão sendo cerceados os direitos de fiscalizar nas outras etapas do processo de custódia do voto, né? Com a identificação biométrica, o eleitor perde a capacidade de verificar que, ao contrário do que a propaganda afirma, de que o eleitor que está indo votar é mesmo aquele em cujo nome a urna foi liberada, já que a identificação biométrica, ao contrário do que faz parecer a propaganda oficial, não é um processo determinístico, é um processo probabilístico, portanto, propenso a erro de natureza intrínseca do mecanismo, que é verificação da identidade por aproximação de padrões. Então, por exemplo, o fabricante do equipamento usado hoje na urna eletrônica, que identifica a biometria das impressões digitais, ele afirma que a identificação biométrica com o equipamento utilizado dá em torno de 1% de falso negativo, ou seja, casos em que o eleitor está cadastrado, mas a sua identidade biométrica não é reconhecida. Como o direito de votar não deve depender da tecnologia e depende da democracia, então tem que haver um mecanismo de contingência para permitir o eleitor votar nesses casos de falso negativo. Com sessões eleitorais com 300 eleitores em média, dá em torno de 3%, segundo o fabricante, de eleitores que precisam ser liberados para votação através do sistema antigo de senha. Então, a biometria não acrescenta nada na segurança da identificação do eleitor por causa da necessidade do mecanismo de contingência para liberar aqueles casos de falso negativo. E o eleitor que quer fiscalizar se está havendo fraude de cadastro, se algum eleitor está votando por outro, não tem como saber se uma alegação de falso negativo de quem bota um dedo lá, mas não está cadastrado, ele diz que está, mas não está, e o mesário, se tiver favorável à fraude, vai se fazer ele vai levar a palavra do pretenso eleitor ao pé da letra, libera a urna para votar com a senha, como era antigamente, antes da biometria. Então, na primeira eleição, onde foi divulgada a estatística do uso da biometria, ao invés de 1% de falso negativo, houve 7% de uso da senha para liberar a votação, 7 vezes acima do que foi previsto pelo vendedor da identificação biométrica. Também com a negação dos juízes eleitorais, em alguns casos, e dos mesários em outros, de fornecer boletim de urna impresso, os partidos estão sendo cerceados do direito de fiscalizar a totalização a partir de uma resolução do TSE de 2006, que restringe a impressão de votos aos primeiros que chegarem, ou um tal de comitê interpartidário, que depois foi corrigido, mas ainda tem iniciativa de tribunais regionais e de juízes eleitorais de zonas específicas que negam o direito de um partido que queira ter uma versão impressa do boletim de urna, no momento em que encerra a votação, é receber isso do mesário, assinada pelo mesário. Bem, então, os países que acham que essa não é uma situação adequada para a democracia, partiram para os sistemas de segunda geração, onde os problemas passam a ser aqueles que eu já citei, né? Há uma interrupção aqui na capacidade do eleitor. Essa linha de baixo aqui, isso aqui é para mim? Essa linha de baixo aqui
é a linha da fiscalização, e a linha de cima é a custódia do voto, ok? Então, no sistema de segunda geração, há uma interrupção aqui, dentro da urna, porque o registro material do voto, que permite a recontagem nesse processo aqui, na segunda geração, não há como a contagem manual do voto impresso indicar onde estaria a discrepância, se na votação eletrônica ou se na própria manipulação do registro do voto. Com os sistemas de terceira geração, os registros de voto, tanto o eletrônico quanto o registro material, eles são entrelaçados para que, quando surge uma discrepância, o mecanismo aponte onde houve o desvio ou onde houve a manipulação indevida, se na contagem eletrônica ou na contagem manual. Existem, que eu saiba, apenas 2 sistemas de terceira geração em uso hoje. Um sistema altamente complexo, que emprega várias camadas de criptografia, usado nos Estados Unidos, produzido por um grupo de especialistas criptógrafos de primeira linha, que se debruçaram sobre o problema chamado Scantegrity, e um modelo introduzido em 2006, pela primeira vez na Argentina, feito por um engenheiro que estudou uma publicação produzida pela Fundação Alberto Pasqualini, do PDT, a partir de um seminário organizado na Câmara, onde, em 2002, colhemos todas as denúncias de suspeitas de fraude que havia no sistema de votação eletrônica. Esse engenheiro da Argentina passou 3 anos estudando essa publicação, que não ganhou. O papel foi apenas para a internet, porque disseram para o Brizola na época que seria bom ele não publicar aquilo, porque o partido dele poderia sofrer retaliação, botamos na internet. 10 anos depois, descobrimos que o engenheiro na Argentina estudou todas aquelas denúncias e procurou fazer um sistema de votação usando um chip de RFD embutido dentro da cédula que recebe a impressão do voto, que é isso aqui. Se vocês olharem, tem um RFD dentro da cédula que permite a contagem automática do voto eletrônico e o registro material no mesmo registro, na mesma cédula. Quem quiser dar uma olhada nisso aqui, depois a gente circula, né? Então, esses são os sistemas de terceira geração. Enquanto isso, a gente tem que entender o que está acontecendo na discussão no Brasil, porque a população, 96% confiam no sistema de votação que temos, mas 15% não confiam nos políticos que esse sistema elege. Fica perdido aí um elo de ligação entre os 2 números, que é o fato de que o sistema de votação que temos é regido por leis que os políticos que são eleitos por esse sistema aprovam. Então, a minha hipótese de como se dá essa discussão sobre se evolui ou não o sistema de votação, se o que temos é adequado ou não, ele segue uma lógica de como o processo de modernização eleitoral se insere no processo político da democracia em questão. Eu vejo 3 caminhos para a informatização do voto. Um, em que a tecnologia eleitoral é manipulada como fim em si mesmo. Um em que a tecnologia eleitoral é um meio para um fim, controlar o risco de fraude, por exemplo, e um em que a tecnologia eleitoral se torna cavalo de batalha para a disputa de espaço de poder entre os 3 regimes, entre os 3 braços, ou os 3 poderes do regime republicano, ok? E acredito, pela discussão de como evoluíram as leis no Brasil, que pretendiam avançar o nosso sistema de votação para a segunda geração, mas não conseguimos chegar na terceira, porque sequer conseguimos passar para a segunda. As leis que são aprovadas para nos colocar com o sistema de segunda geração são revogadas por uma legislação seguinte, e isso vem se alternando desde 65, a última com essa ação direta de inconstitucionalidade que o senador Zezé Perrella leu aqui na introdução da nossa
apresentação. Então, essa é o histórico de como foram modificadas as leis no nosso processo eleitoral para ficarmos voltando para um sistema de primeira geração. Ok? Aqui, alguma literatura sobre o que eu afirmei a respeito da evolução do processo de votação em outros... Eu peço desculpas se eu não... Como eu disse, a partir de 2005 já havia uma recomendação para se partir para os sistemas de segunda geração nos Estados Unidos. E na França, que é o outro berço da democracia, os municípios têm direito de escolher o regime de votação que eles vão adotar. E apenas 3% dos municípios na França adotam votação eletrônica. Os outros 97% preferem usar registro material do voto apenas. E, mesmo assim, nós ficamos sabendo o resultado da eleição presidencial da França no mesmo dia. Por quê? Porque na França a votação é voluntária, não é obrigatória como no Brasil. A apuração da sessão eleitoral é feita na própria sessão eleitoral. Vai um boletim de urna eletrônico para apuração instantânea e vai um registro material do boletim de urna para lastrear a votação eletrônica e, para caso de votação apertada, poder haver um mecanismo de recontagem a nível de totalização. Com isso, eles conseguem fazer uma apuração tão rápida quanto a nossa, mas lá o eleitor é civilizado e ele está preocupado com o processo, ele quer fiscalizar a votação no local em que o voto é registrado, na sessão eleitoral. No Brasil, nós somos adestrados a entender processo de votação como videogame. Quem manda é quem faz a máquina e quem faz as pesquisas. O eleitor é passivo, fica vendo as pesquisas na televisão como se aquilo fosse uma corrida de Fórmula 1. A única ação que ele tem direito de fazer é, no dia da eleição, chegar até uma máquina, apertar um botão e voltar para a tela para ver o resultado aparecer na televisão. Ele não tem mais interesse em fiscalizar, até porque alguém botou na cabeça dele que não vale a pena porque os políticos não merecem a confiança dele. Mas é a democracia que adoece dessa forma. Bem, a propaganda vem desde 97, começou comparando o computador com algo que torna o céu e não o inferno, e agora a gente tem aquela foto ali da segurança por obscurantismo como parte de um vídeo de propaganda institucional de que o sistema que nós temos, o mesmo modelo desde 97, é o melhor que a gente pode querer ter. Mas talvez isso não seja uma situação adequada. Por quê? Porque isso concentra muito poder no operador eleitoral. Vivemos uma espécie de, imagino eu, uma espécie de ressaca da República Velha. Na República Velha, o processo de votação, o processo eleitoral, era concentrado, o poder de executá-lo, de regulá-lo e de julgar o resultado no poder legislativo. Com a Revolução de 30, houve um movimento pendular, retirou-se todo esse poder do legislativo e colocou-se no judiciário. Mas isso continua sendo um problema, porque o Brasil é o único país do mundo onde o órgão que julga o resultado do processo eleitoral é o mesmo que executa. Como é que alguém vai produzir prova contra si mesmo num processo de impugnação de votação? Como é que ele vai fornecer provas que ele detém para o autor da ação, para o autor da ação poder enquadrá-lo num caso de inépcia ou de má-fé? Eu não vejo lógica nisso. Bem, então, o que nós temos? Notícias de que a violação da lei em vigor, a lei que rege o cadastro eleitoral, começando a surgir finalmente no estado de São Paulo. Cadastro eleitoral sendo vendido. Mas essa notícia aqui é mais curiosa pelo seguinte: não estou falando do caso do Serasa, estou falando de um outro caso, onde os dados que estão sendo vendidos, fornecidos pelo TSE para o sindicato das funerárias, são os títulos de eleitor de gente que morreu. Essa troca de cadastro entre entidades que não são eleitorais com a Justiça Eleitoral está prevista na lei, mas apenas numa direção, que o TSE pode usar cadastro de outras instituições. Aqui é o contrário.
O que a gente imagina é que a funerária poderia fornecer dados de quem morreu aquele ano, o sindicato das funerárias, para o TCE tirar do cadastro. Não, mas a colaboração está indo em outro sentido. Por que alguém vai pagar R$ 27,00 para ter o nome de eleitor de um defunto? Quem é candidato em eleição é capaz de juntar os dois pontos e entender para que isso serve, né? Então, por que a Justiça Eleitoral está violando a lei que diz que o cadastro eleitoral é de uso exclusivo? Ela está contando com esse projeto de lei ser aprovado que vai regularizar essa situação. Mas essa situação interessa a sociedade brasileira, a democracia brasileira? Acredito que não, porque esse não é o menor dos problemas, a venda de título, de número de eleitor de defunto. Aqui está um aditivo de um contrato, um acordo de colaboração técnica entre o TSE e a Polícia Federal. A Polícia Federal é que é encarregada de investigar casos de denúncia de fraude eleitoral. Ela vai ter boa vontade se ela pode ter um cadastro de dados biométricos colhidos para controle de acesso ao sistema de votação, quando ela só tem o direito de coletar dados de investigados para fazer perícia forense. O problema do uso da biometria é que ele tem duas utilidades totalmente distintas diante do ordenamento jurídico num Estado de Direito. Um é o uso para controle de acesso, como se tem atualmente no processo de votação brasileiro, né? A pessoa primeiro fornece os dados biométricos seus para se cadastrar e, logo em seguida, num momento conhecido do eleitor, ele apresenta de novo seus dados biométricos para ser identificado. Numa situação controlada, numa situação em que ele está ciente e concordando com a sua identificação. No caso em que a biometria vinha sendo usada antes de a tecnologia favorecer o uso da biometria para controle de acesso, que é o uso forense, o material é colhido, por exemplo, no cadastro, no registro civil, né? E depois, na identificação, ele é colhido em situações fora de controle de quem vai colher e de quem vai ser identificado. Por exemplo, impressão digital deixada numa porta, no caso de um arrombamento, por exemplo, né? Então, para o uso forense, vale os direitos de defesa. E com esse compartilhamento de dados de controle de acesso para uso forense, é atropelado o princípio constitucional de que um acusado não pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, esse artigo aqui do Wired tem a crítica de uma colunista que explica, olha, esse negócio de compartilhamento de dados que o governo colhe por uma obrigação civil para controlar acesso, por exemplo, à urna, com órgão do Estado encarregado de fazer investigação criminal, isso atropela um princípio constitucional da não autoincriminação. Mas isso está sendo feito hoje, com esse contrato pela Justiça Eleitoral, ao arrepio da lei que deveria regular o uso do cadastro eleitoral. Por isso, eu sou contra o projeto de lei que está sendo examinado aqui nessa comissão, por conta dessas distorções que ela emprega, que ela introduz no ordenamento, no equilíbrio dos poderes republicanos. A tecnologia permite isso, por isso legislar sobre tecnologia é tão perigoso. Estão aí líderes de dois ramos, dois poderes da República, né? Um do Judiciário, o outro do Executivo, atropelando um direito que o Poder Legislativo constitucional deveria proteger no ordenamento jurídico como um todo, que está virando de ponta cabeça com essa concentração de poderes no processo eleitoral. Como é que pode uma resolução de um órgão estatal atropelar uma lei ordinária aprovada nessa casa, pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo, que diz que o uso do cadastro eleitoral deve ser de uso exclusivo da Justiça Eleitoral? Então, estamos nessa situação. E o perigo vai além, por quê? Porque o interesse nesses dados biométricos é maior por parceiros da Polícia Federal, que é controlada pelo Ministério da Justiça, né? Estamos diante de uma situação, né, que ninguém mais pode esconder, de que há um plano, um projeto para a instalação de um governo totalitário global a partir do controle de fato, através da tecnologia, de tudo que diz respeito à comunicação, o meio de prova eletrônica para o judiciário, a partir do controle
da tecnologia por uma potência hegemônica. A matéria que diz que o FBI tem interesse em construir agressivamente uma base de dados global com dados biométricos está aí. E existe parceria da Polícia Federal com a FBI para compartilhamento de dados. Então, temos que examinar essa lei, ora em discussão aqui nesse plenário, com muito cuidado, porque há muita coisa por baixo desse dispositivo que o projeto de lei contém, que dá autoridade ao TSE de decidir para quem ele entrega o cadastro de biometria. O valor do cadastro biométrico do TSE do ponto de vista estratégico militar, é altíssimo. Por quê? Porque a votação no Brasil é obrigatória e todo cidadão maior de 18 anos é obrigado a fornecer os dados biométricos. O eleitor não tem direito de se recusar, o cidadão não tem direito de se recusar, sem afrontar a legislação, a entregar dados biométricos à Justiça Eleitoral, se essa lei passar. Tem um outro projeto de lei que está correndo na Câmara, que vai chegar aqui, provavelmente essa comissão também, já me disponho a discuti-lo, que regulamenta o uso de biometria dentro do governo brasileiro, onde não se distingue os usos de controle de acesso e forênsica, que deve ser trazido à tona numa legislação que procura regulamentar o uso da biometria por essas questões que eu já levantei aqui na minha apresentação. Muito obrigado, peço desculpa por ter estendido o meu tempo, e aqui, apenas para completar, o abuso em relação à legislação não é só com o compartilhamento de dados biométricos. Aqui uma notícia do Jornal de Goiânia dessa semana de que funcionários da Justiça Eleitoral estão usando os poderes que eles têm de manipular esse cadastro para plantar provas falsas contra gente que desagrada autoridades com quem eles têm alguma desavença, né? E não sei como é que isso vai ser investigado, se pela Polícia Federal, que está recebendo de graça um banco de dados biométricos de todo cidadão brasileiro, não vai ter muito estímulo para investigar quem está nessa parceria com eles. Existe aí, para mim, claramente um conflito de interesse nesse convênio, nesse contrato do TSE com a Polícia Federal. E o exemplo está aqui nessa notícia crime do Jornal Popular dessa semana. Muito obrigado a todos.